Olá, turma! Hoje nós vamos finalizar o conteúdo de quinhentismo. Vamos falar um pouco sobre a segunda fase desse período, que é a literatura de catequese, e vamos conhecer também o escritor que mais se destacou nesse período, que foi o padre José de Anchieta. Antes de iniciar o conteúdo desse vídeo, eu quero lembrá-los que o quinhentismo é o marco inicial da literatura brasileira, mas não é uma escola literária, tá ok? Ocorre nesse período os primeiros relatos escritos a respeito do Brasil, e esses relatos são para atender os interesses de Portugal. O quinhentismo é dividido em duas fases. A primeira fase nós vimos no vídeo anterior, que fala a respeito da literatura de informação, que são relatos com informações da Nova Terra que foram enviados ao rei de Portugal. Um exemplo é a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha foi um autor que se destacou muito nesse período do quinhentismo, mas também tiveram outros escritores. Bem, nós vamos iniciar agora a falar a respeito da literatura de catequese. Nós temos aqui uma imagem que retrata bem o que foi a literatura de catequese. Percebam aí a cruz e os jesuítas bem no centro e os índios ao redor. A literatura de catequese tinha como objetivo converter os índios à religião predominante naquele período, que era o cristianismo. Nós vamos conhecer agora algumas características desse período. A literatura de catequese está diretamente relacionada à chegada dos padres jesuítas ao Brasil. A literatura de catequese vigorou do ano de 1549 até o ano de 1601, e todos os padres jesuítas que eram membros da Companhia de Jesus tinham a missão de converter os índios ao cristianismo. Na Europa, acontecia nesse período a Reforma Protestante, e a Igreja Católica estava enfraquecida. Os padres jesuítas foram enviados ao Brasil para defender o cristianismo. Isto fez com que as obras de literatura de catequese fossem marcadas pelo teor religioso. Os jesuítas eram encarregados de apresentar aos índios o que os portugueses consideravam como certo, sobretudo sobre os aspectos da religião cristã. Além do trabalho de catequese realizado entre os índios, os jesuítas promoveram a educação no país, de forma que fundaram os primeiros colégios no Brasil. Os jesuítas ensinaram os índios a ler e a escrever. Ensinaram também a ciência sagrada e a teologia. Eu tenho certeza que vocês conhecem um pouco desse período histórico e vocês têm noção que os índios, antes da chegada dos portugueses, viviam em sociedade. Eles tinham seus costumes, eles tinham as suas crenças. Só que quando os portugueses, os jesuítas, chegaram ao Brasil, os índios foram o quê? Explorados, escravizados e perderam a sua liberdade. Eles foram oprimidos em relação aos seus costumes e em relação à sua religião. Principais características da literatura de catequese. Literatura de caráter didático e pedagógico voltados para a moral religiosa cristã. Os jesuítas usam temas pautados em trechos da Bíblia, com encenações da vida de Jesus e dos santos. Crônicas históricas de viagem, teatro pedagógico e poesia didática. Todas as produções que ocorreram nesse período foram fundamentadas de acordo com os dogmas da Igreja Católica. Textos informativos e descritivos, linguagem simples. Os principais autores da literatura de catequese foram Padre Manuel da Nóbrega, Padre Fernão Cardim e Padre José de Anchieta. Vocês vão conhecer agora o Padre José de Anchieta, que foi o jesuíta e missionário mais relevante para a literatura de catequese. Ele foi também um precursor do teatro nas terras brasileiras e um dos fundadores de São Paulo e do Rio de Janeiro. O padre viveu até os 63 anos, nasceu em 19 de março de 1534 na Espanha, vindo a falecer em 9 de junho de 1597. José de Anchieta foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1980 e canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. Ele deixou inúmeras obras, como poemas, sermões, peças teatrais e autos. Entre suas obras, as principais são A Cartilha dos Nativos, de gramática tupi-guarani, Poema da Virgem, Auto da Festa de São Lourenço, peça teatral, Carta da Companhia
e a arte de gramática da língua mais usada da costa do Brasil. Eu vou ler com vocês um trecho do poema A Santa Inês, do padre José de Anchieta. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa de Jesus querida, vossa santa vida o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura, honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Esse poema fala do confronto entre o bem e o mal com bastante simplicidade. A chegada de Santa Inês espanta o diabo e, graças a ela, o povo revigora a fé. A linguagem é simples, as ideias são facilmente compreensíveis, tem musicalidade, e isso ajuda o poeta a envolver o ouvinte e a sensibilizá-lo com a sua mensagem religiosa. Eu finalizo o conteúdo sobre quinhentismo e até o nosso próximo encontro.